Eu nunca imaginei que a minha vida pudesse mudar em tão pouco tempo. Eu confiava nele. Eu acreditava no nosso casamento. Até o dia em que descobri uma traição que destruiu tudo que eu achava que era real. Naquele momento, eu achei que já tinha sentido a pior dor da minha vida. Mas eu estava enganada. Porque o pior ainda estava por vir. Fica comigo até o final, porque o que eu descobri depois me marcou para sempre. Eu vou começar dizendo que, por muito tempo, eu achava que eu estava vivendo um casamento comum. Não era aquele casamento perfeito de filme, mas eu acreditava que era um casamento de verdade. A gente acordava, fazia as coisas do dia, conversava sobre contas, sobre família, sobre o que precisava resolver. Tinha dias bons e dias ruins, como qualquer casal. Ele falava que me amava, me abraçava, me beijava antes de sair. E eu realmente acreditava que aquilo era carinho de um homem que estava comigo de verdade. Eu confiava nele de olhos fechados. Eu nunca fui de ficar fuçando o celular, investigando, desconfiando de tudo. Porque na minha cabeça, se a pessoa está com você, ela tem que respeitar. Eu também fazia minha parte. Eu cuidava da casa, cuidava dele, tentava agradar. Eu me preocupava com o nosso futuro. E o pior é isso. Eu tinha planos. Eu fazia planos acreditando que eu estava com um homem que estava do meu lado. Hoje, olhando para trás, eu sinto até vergonha de como eu não via nada. Mas na época eu não via porque eu amava. Porque eu confiava. E é por isso que a queda foi tão grande. Porque quando tudo começou a desmoronar, eu nem imaginava o que estava acontecendo por trás. Mas eu ainda não sabia que, enquanto eu construía um casamento, ele estava vivendo outra vida. Depois de um tempo, algumas coisas começaram a mudar. Não foi nada de uma vez. Foram pequenas atitudes que, na época, eu tentei ignorar. Ele ficou mais distante. Chegava em casa e já não tinha tanta conversa. Às vezes respondia seco, como se estivesse sempre cansado ou irritado. O celular passou a ser um problema. Antes, ele largava em qualquer lugar. Depois, começou a levar para todo canto, até para ir ao banheiro. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que era estresse. Falava de trabalho, de problemas, de cansaço. E eu, mais uma vez, escolhi acreditar. Teve dias em que ele chegava tarde e não explicava direito. Outras vezes, dizia que ia sair rápido e demorava horas. E quando eu perguntava, ele se irritava. Eu comecei a me sentir errada por perguntar. Como se eu estivesse exagerando. Como se o problema fosse eu. Mesmo assim, eu tentava manter a calma. Tentava não criar confusão. Porque eu ainda acreditava que aquilo ia passar. Hoje eu entendo que aquelas mudanças eram avisos. Mas naquela época, eu só pensava em não perder o casamento. Eu não sabia ainda, mas algo já estava sendo escondido de mim. Mesmo tentando ignorar, algo dentro de mim não ficava em paz. Era uma sensação ruim, um aperto no peito que aparecia do nada. Eu podia estar fazendo qualquer coisa. Mas de repente vinha aquele pensamento. Tem algo errado. Eu tentava afastar isso. Dizia para mim mesma que era insegurança. Que eu estava exagerando. Mas o corpo sente antes da mente aceitar. Eu comecei a dormir mal. Pensava demais. Repassava conversas na cabeça. Às vezes, eu olhava para ele e sentia que não era mais o mesmo homem. Ele estava ali, mas parecia distante. Como se uma parte dele estivesse em outro lugar. Quando eu perguntava se tinha algo acontecendo, ele negava. Falava que me amava. Dizia que eu estava vendo coisas onde não tinha. E isso me confundia ainda mais. Porque eu queria acreditar. Eu precisava acreditar. Eu cheguei a pedir desculpa por desconfiar. Hoje, isso me dói muito. Porque aquela sensação não era coisa da minha cabeça. Era um aviso.
E eu ainda não sabia. Mas a verdade estava muito mais perto do que eu imaginava. Teve um dia em que tudo saiu do controle. Eu não estava procurando nada. Não estava desconfiando naquele momento. Mas, por acaso, eu vi mensagens que não deveriam existir. Não era conversa de trabalho. Não era conversa de amigo. Na hora, meu corpo gelou. Meu coração começou a bater muito forte. Minhas mãos tremiam. Eu li e reli aquelas mensagens tentando entender. Cada palavra parecia uma facada. Ali eu tive certeza de que algo muito errado estava acontecendo. Eu senti vergonha. Senti raiva. Senti uma dor que eu nunca tinha sentido antes. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer. Sem saber se chorava. Sem saber se gritava. Era como se o chão tivesse sumido. Tudo aquilo que eu acreditava começou a desmoronar. Mesmo assim, uma parte de mim ainda queria uma explicação. Ainda queria acreditar que tinha algo que eu não estava entendendo. Mas naquele momento, algo dentro de mim já sabia. Eu estava sendo traída. Depois do que eu vi, eu não consegui guardar aquilo só para mim. Eu precisava de uma explicação. Eu precisava ouvir da boca dele. Quando eu confrontei, ele negou tudo. Disse que eu estava entendendo errado. Falou que eu estava exagerando. Ele tentou inverter a situação. Disse que eu estava desconfiada demais. Que eu estava criando problema onde não existia. Aquilo me machucou muito. Porque além da dor da possível traição, eu comecei a duvidar de mim mesma. Eu chorei. Pedi para ele ser sincero. Mas ele continuou mentindo, olhando nos meus olhos. Eu queria tanto acreditar que ele estava falando a verdade. Eu queria salvar o casamento. Eu queria que tudo aquilo fosse só um mal-entendido. E foi aí que eu percebi algo muito cruel. A mentira dói mais quando vem de quem a gente ama. Eu ainda não sabia, mas aquela negação era só o começo de uma verdade muito pior. Depois de tantas mentiras, a verdade começou a aparecer sozinha. Não dava mais para esconder. As peças começaram a se encaixar. Eu vi coisas que não deixavam mais dúvida. Conversa, atitude, comportamento. Tudo apontava para o mesmo lugar. Quando eu confrontei de novo, dessa vez ele não conseguiu negar. Ficou em silêncio por alguns segundos. E aquele silêncio disse tudo. Ele assumiu a traição. Sem detalhes. Sem pedir desculpa de verdade. Naquele momento, eu me senti pequena. Humilhada. Como se todo o meu amor tivesse sido jogado fora. Meu coração doeu de um jeito físico. Parecia que alguém tinha apertado meu peito com força. Eu mal conseguia respirar. Eu achei que ali fosse o fundo do poço. Que aquela era a pior dor que eu poderia sentir. Eu pensei, nada pode ser pior do que isso. Mas eu estava errada. Porque quando eu achava que já tinha sofrido tudo, a vida ainda guardava algo muito mais cruel para mim. Depois que ele assumiu a traição, a casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado. Parecia que até o ar tinha mudado. Eu fiquei tentando entender como minha vida tinha chegado naquele ponto. Eu chorava sozinha. Pensava no que eu tinha feito de errado. Ele andava pela casa como se nada estivesse acontecendo. E isso me machucava ainda mais. Era como se a dor fosse só minha. Em um momento, eu perguntei se aquela traição já tinha acabado. Se tinha sido só um erro. Se ainda existia alguma chance de salvar o que restava. Ele demorou para responder. Olhou pro chão. Respirou fundo. Naquele instante, algo dentro de mim gelou. Meu corpo sentiu antes da minha mente aceitar. Eu sabia que vinha algo ruim. Eu pedi para ele falar logo. Disse que preferia a verdade do que mais silêncio. Meu coração já estava acelerado.
Foi aí que eu percebi que aquela traição não era só uma traição. Era algo muito maior. Algo que mudaria tudo. Eu ainda não sabia o que ele ia dizer. Mas naquele momento, eu senti que minha vida nunca mais seria a mesma. Depois de tanto silêncio, ele finalmente falou. Sem me olhar nos olhos. Sem cuidado nenhum. Ele disse que a outra mulher estava grávida. Na hora, eu não consegui reagir. Foi como se o meu corpo tivesse desligado. Eu fiquei parada, tentando entender aquelas palavras. Meu coração começou a bater muito rápido. Minhas pernas ficaram fracas. Eu senti um enjoo, uma dor forte no peito. Eu perguntei se ele estava falando sério. Se aquilo era algum tipo de brincadeira cruel. Mas ele só confirmou com a cabeça. Naquele momento, tudo que eu já tinha sofrido pareceu pequeno. A traição virou algo ainda maior, mais pesada, mais humilhante. Eu pensei em tudo que eu vivi com ele, nos planos, nos sonhos, na família que eu achava que estava construindo. E, de repente, eu percebi que enquanto eu vivia um casamento, ele estava criando outra história com outra mulher. Eu me senti descartada, substituída, como se eu não tivesse valor nenhum. Essa foi a minha pior dor. Não foi só a traição. Foi entender que eu tinha sido enganada até o último segundo. Naquele instante, eu soube que nada mais seria como antes. Depois do que eu ouvi, não tinha mais o que conversar. Não tinha discussão. Não tinha explicação que resolvesse. Eu senti que algo dentro de mim tinha quebrado de vez. Não era só o casamento que tinha acabado. Era a confiança. Era o amor. Eu olhei para ele e não reconheci mais o homem com quem eu me casei. Eu vi alguém capaz de me ferir do jeito mais cruel possível. Naquele momento, eu entendi que ficar seria me machucar ainda mais. Que insistir seria perder o pouco de mim que ainda restava. Eu decidi me separar. Com medo. Com dor. Com o coração em pedaços. Arrumar minhas coisas foi uma das partes mais difíceis. Cada objeto parecia uma lembrança. Cada canto da casa doía. Eu saí sem saber como seria minha vida dali para frente. Sem certezas. Sem planos. Mas com uma decisão clara. Eu não podia continuar ali. Mesmo destruída, eu sabia que aquele era o fim. E também o começo de algo novo. Depois da separação, vieram dias muito difíceis. Teve silêncio. Teve choro escondido. Teve noites em que eu achei que não ia conseguir levantar da cama. Eu me sentia perdida. Sem saber quem eu era sem aquele casamento. Sem saber como seguir em frente. Mas, aos poucos, eu comecei a me olhar de novo. Comecei a entender que a dor não me definia. Que a traição não dizia quem eu era. Eu fui juntando os pedaços de mim, um por um. Aprendi a respirar sozinha. A tomar decisões por mim. Hoje, eu ainda carrego marcas. Mas também carrego força. Eu sobrevivi à pior dor da minha vida. Eu perdi um casamento. Mas ganhei algo que eu tinha esquecido. A mim mesma. Se você está passando por algo parecido, saiba de uma coisa. A dor passa. E a gente é mais forte do que imagina. Eu recomecei sozinha. E continuo em pé.